Fala galera de Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o pastor João Carlos. Esse é o nosso podcast Não Morra Sem Jesus. Eu estou aqui com a minha linda Dai. Nós estamos com um cenário aqui meio diferente hoje para responder algumas perguntas da galera aí do Instagram, das redes sociais que estão curiosos aí sobre a nossa vida. Não, Dai? Isso mesmo, tudo bem, meus amigos? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E nós estamos aqui hoje para responder as perguntas do Instagram. E aproveitando, já quero pedir para você estar compartilhando, Esquece. comentando, curtindo, divulgando. E nós vamos começar já a fazer as perguntas. Isso, nós precisamos ir da sua curtida, do compartilhamento, comentando, para o algoritmo entender que está sendo bom e o povo ser alcançado. Porque o intuito nosso aqui é alcançar almas, então nós precisamos de vocês. A primeira pergunta É é? isso aí. Vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. De qual igreja vocês são? De qual igreja que você é? Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Taubaté. Isso mesmo, uma igreja centenária aí. Nós estamos aí na cidade de Taubaté. Eu não lembro a data da fundação, mas a Assembleia de Deus todo mundo sabe que tem mais de 100 anos no Brasil. Nós estamos aí em Taubaté, né, como já disse aqui, Assembleia de Deus do Ministério Taubaté. Nós estamos espalhados por muitas cidades. O nosso ministério ele tem mais de 170 congregações espalhadas aí pelo Brasil E o e o mundo, né? mundo, né? Missionários, aí, se eu não me engano, são 19 famílias espalhadas pelo mundo. Só em Taubaté nós somos quase 60 congregações. Nós temos aí, em média, aí 18 mil membros. Então não é uma igreja que começou ontem, né? Já tem uma história aí. E já deixa aqui um abraço aí, um beijo no coração dos nossos pastores aí, pastor presidente Luiz Francisco. É isso aí. Respondida essa primeira pergunta aí? A próxima pergunta: como surgiu a ideia do podcast? Então, o podcast eu acho que tá meio na febre aí, né? Tá todo mundo fazendo podcast aí de vários assuntos, várias coisas. Então a gente olhou e viu que é uma ferramenta extraordinária para o evangelismo. Porque quando Deus diz assim que eu abrirei portas aonde não há paredes. Então a gente entra dentro da casa das pessoas, no trabalho das pessoas, no alto, onde a pessoa estiver, tá com o celular na mão, a gente acessa uma porta ali onde não tem parede. E isso começou a queimar no coração. E a gente tem um amigo, até um membro que era da igreja, o Wellington Vieira, o esposo da Thaís, Isso, um o abraço para pai da Samira, vocês. né? Um beijo no coração de vocês aí. E ele sempre incentivando, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast. Aí Deus colocou o Gabriel na nossa vida aí e somamos aí, estamos aí. Esse Surgiu. trabalho aí, espero que vocês estejam gostando, porque não adianta nada a gente estar fazendo um trabalho aqui que não está sendo receptivo. Então, a gente tá vendo que a galera tá curtindo, tá gostando, a gente quer críticas aí, quer dicas, nos ajuda a construir um trabalho. Apoio também, nós Oi, com estamos certeza. precisando de Coloca a mão no colaboradores, escorpião aí, né? patrocinadores, né? De Isso que é. repente você trabalha aí, não sei, com maquiagem, vou falar para mim, né? Quer divulgar seu trabalho, né? Entre em contato com a gente vai fazer parceria com você. Com certeza. Ou você tem um produto que você quer divulgar a sua marca, né? Ajude a gente para a gente continuar com esse trabalho, porque não é fácil, né? Mas Deus tem dado graça. Nós tem dado E graça vamos aí. para a próxima pergunta, Vamos então. lá, nós tá com pressa, vai devagar aí. São muitas perguntas, nem sei se a gente vai conseguir responder tudo só nesse podcast, tá? Mas vamos fazer o possível para estar respondendo todo mundo. Em quanto tempo existe esse projeto Não Morra Sem Jesus? Então, Não Morra Sem Jesus, ele nasceu aí há uns 13 anos atrás, mais ou menos, 14 anos atrás. A gente se converteu e queimava no nosso coração em evangelizar as pessoas, falar do amor de Cristo. E a gente começou com um trabalho de evangelismo, né? Sem nome nada, só evangelismo. E aí tinha a frase que a gente usava sempre, alguns versículos bíblicos para os eventos. Só que um dia a gente no monte em oração, estava eu, pastor Diniz e o pastor Rafael. Nós estávamos orando e pedindo ao Senhor uma frase de impacto. E aí a gente começou a conversar no monte, que é fácil você colar no carro, né? Que Deus é fiel, foi Deus que deu. E entramos nesse assunto de alguma frase, começamos a orar. De repente Deus nos deu essa frase ali naquele momento de oração.
E Deus pegou e nos falou através do servo para a gente falar para as pessoas não morrerem sem Jesus. E desde então a gente tem usado essa mensagem, não morra sem Jesus, que tem se espalhado aí para a glória de Deus, tem alcançado almas. E o trabalho vem decorrente da conversão, irmão, porque um crente que não gosta de falar do amor de Jesus, tem alguma coisa errada, né? Tem que olhar para si mesmo e rever os seus conceitos, porque nós fomos chamados para espalhar aquilo que a boa semente que nós recebemos, que é o amor de Deus, a esperança, tudo aquilo que envolve o Evangelho. Não morra sem Jesus, nasceu no mato. Deus me tirou do mato, não morra sem Jesus, nasceu no mato, e nós temos certeza aí que Deus tem alcançado vidas através dessa frase que nasceu do céu. Amigos, irmãos, quando ele fala no mato, é no monte, tá? É que às vezes ele fala no mato, falando como que o não morre sem Jesus nasceu no mato? Nasceu no mato porque a gente ficava orando no monte, né? E era um mato, né? Um monte, mato, árvores. Isso. Mas na verdade Deus me tirou do mato mesmo. Pra quem me conhece sabe que a gente tinha uma vida nas drogas e ficava no meio do mato fumando crack. Então Deus me tirou do mato, Deus não morreu sem Jesus no mato. E vamos que vamos, né, Dani? Agora a próxima pergunta. Mas calma aí, algumas pessoas costumam nos indagar. Mas calma aí, não morra sem Jesus. Aí você fala, não, mas tem que ser não viva sem Jesus. Então, mas para você não morrer sem Jesus, você tem que viver com Jesus. Então, se você parar para analisar, dá na mesma. Só porque não morra sem Jesus? Porque é uma frase que Deus deu, volta a repetir. Isso aí não foi a gente que inventou, foi Deus que mandou a gente divulgar essa mensagem. Então não morra sem Jesus. Porque João, capítulo 11, verso 25, diz que aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Então, quando a gente morre com Jesus, a gente não morre, mas passa dessa vida carnal aqui para a eternidade. Você sabe que todo mundo é eterno, né? Se a gente for entrar aqui no assunto, não é, mas ninguém deixa de existir. Se você crê nisso, tem uma coisa errada aí no Evangelho seu. Uns para a perdição eterna, outros para a glória eterna, viver com Cristo. Então, somos todos eternos, mas nós queremos viver o gozo da nova Jerusalém celestial. Amém, né? Vamos mudar de assunto aí, senão nós entra em questão bíblica. Essa outra pergunta é parecida com essa que ele acabou de responder, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Como se conheceram e quando decidiram iniciar esse movimento evangelístico? Como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu na igreja, na Assembleia de Deus, onde a gente congrega até hoje. E foi um momento assim que Deus preparou pra gente mesmo. O João, como ele já deu uma pincelada aí, ele veio totalmente do mundo, era uma pessoa que não acreditava em nada. E aí, quando ele se converteu em 2007, ele pediu para Deus uma esposa, né? Aí ele vai falar a parte dele, eu vou falar a minha, o que aconteceu comigo, com a minha história. Em 2006, eu namorava um rapaz que não era daqui da cidade. Eu entrar nesse assunto de novo? Pelo amor de Deus. Deixa eu tampar o ouvido aqui, né? Tava tudo marcado já, casamento marcado, uma parte da casa construída, tudo certinho. E de repente, o casamento era para fevereiro, e quando foi em dezembro, Deus falou conosco que Deus não estava nesse negócio. E foi um momento em qual a gente decidiu cancelar tudo, cancelando o casamento, separando literalmente. E aí foi um momento muito difícil para mim, porque imagine você, namorava já há 2 anos, estava noiva, tudo certo para casar, fui praticamente abandonada no altar, né? E eu não queria saber de mais ninguém. Aí passou janeiro, fevereiro, né? março, abril. Aí foi um dia que eu fui buscar a minha irmã ali na Assembleia, tava tendo um evento de criança lá, e eu subi para chamar ela para poder ir para uma outra festa, que era aniversário de uma prima nossa. Aí eu vi o João lá. Aí quando o João me viu, ele começou a me procurar. Naquela época era Orkut, olha para vocês verem quanto tempo faz. Velho, né? Velho, procurou eu pelo Orkut. E aí nós estamos aqui até hoje, para a glória de Deus, e ele vai falar a experiência que ele teve. Então, assim, quando eu me converti, a gente vem do mundo, a gente quer uma esposa, né? Eu falo, não quero mais ficar sabendo namorar, quero construir uma família, quero uma esposa. E a gente começou a orar, irmãos. Orar, buscar o Senhor.
Eu lembro que tinha muitas irmãs que davam em cima de mim, Nossa. sabe? Se sentia, né? Até parece com essa cara, tirando as brincadeiras, falando sério. A gente entrou num propósito de oração e quando eu me converti, eu conheci o pastor Diniz. Pensa num cara igual do mato, irmão. Nós ia pro mato direto orar, monte, buscando. Então a gente foi forjado no fogo, na oração, buscando o Senhor. Eu falei, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu fiz um propósito de 60 dias de oração e jejum. Lógico que não o dia inteiro sem comer, né? Fiz um período durante 60 dias. E quando eu terminei, foi numa sexta-feira. E no sábado foi esse culto que a Dai disse. Um culto de criança, que eu lembro que eu estava no culto. E desci pro banheiro, né? Desci pro banheiro, a hora que eu tô subindo a escada, voltando pra igreja, ela tava descendo. E quando eu passei por ela, o Espírito Santo falou assim, a sua esposa é essa. Olha só que forte, falou isso pra mim. De vez em quando eu até brinco com o Espírito Santo, o senhor não é boa, não, o senhor tem certeza? Sabe aqueles momentos que o casal um quer esganar o outro? Então, mas voltando aqui, ele falou, a sua esposa. Eu falei, meu Deus. Falei, obrigado, falei pra ele. Uma morena linda, falei, é minha. E eu fui então procurar quem conhecia ela na igreja, quem que era, porque ela não congregava na Assembleia, né? Ela era desviada, né? Ela era de outra congregação, Eu de outro frequentava a ministério. Batista. Brincadeiras do irmão Batista aí, né? Então a gente foi atrás, né, irmão? Porque Deus te dá algo, mas se você não for atrás, você vai querer de seu colo? Tem crente que fala, não, Deus vai me dar, eu vou sentar, vou ficar esperando. Não, fui batalhar, fui atrás. E a gente tá há 11 anos, 12 anos juntos já, né? Passou Vai aí. fazer 13 anos agora em abril. Casamento, né? Casamento. Fora namoro e tudo mais aí. Então essa história aí, temos 2 filhos, fora a Alana, que é uma filha da juventude, né? Mas nós temos aí 3 filhos. Não é da Dai, veio de brinde, mas é uma bênção na nossa vida. E creia nas promessas do Senhor. Imagina eu, cara, acabou de sair das drogas, 26 anos usando droga, 10 anos fumando crack. De repente se junta com a história da Dai, que tinha acabado de ser abandonado no altar. Olha o que Deus faz, mano. Tudo Deus tem um propósito. Talvez você está sofrendo uma situação, pode aparecer um cara bonito na sua vida, que nem eu, você. Fazer irmã que estão sofrendo aí, Ai, né? meu Deus. Não, brincadeira. Há 10 anos, assim, abandonado no altar. Quantos anos namoro? 2 anos? 2. 2 anos, casamento pronto. Eu costumo dizer que até o terno estava preparado, não usei o terno do cara. Né? Festa preparada, Deus preparou tudo. Então como é que Deus honra a gente? Deus é maravilhoso, hein? Quem diria, Uma né, bênção, João? Deus tem tudo na nossa mão, né, velho? Pois Na é. mão dele, preparado pra gente, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem outra pergunta aqui Vamos lá para a também, próxima ó. pergunta. Essas perguntas íntimas, gente, deixa a gente meio envergonhado. Vocês são curiosos demais, hein? Como foi o procedimento da enfermidade da Dai? Isso foi uma luta, né? É isso. Foi em 2016. Eu e o João decidimos. Mas antes dela falar isso, eu lembro que eu estava num culto, irmãos. E eu abri a Bíblia em Abacuque, quando diz lá que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais eles sumam do curral, eu todavia me alegrarei no Senhor. Então, quando eu li esse versículo no altar da igreja, passando para a igreja, eu senti algo diferente. Senti algo muito forte. E durante essa semana, eu tinha um banner na empresa e estava escrito lá, tudo posso naquele que me fortalece. E um senhor tomado por Deus, da Cristã do Brasil, ele entrou dentro da loja e falou, você sabe o que está escrito ali? Eu falei, sei, tudo posso naquele que me fortalece. Então, mas você entende o que é esse tudo posso? Eu falei, entendo, é tudo é tudo. Ele falou, então, tudo é coisas ruins, coisas boas, tudo que você passar, o Senhor vai te fortalecer. E ele foi embora. E daí aconteceu a situação aí que ela vai compartilhar um pouquinho no decorrer dessas coisas, porque Deus não dá nada do nada pra gente, não, irmão. Deus nos prepara. Prepara. Vai devagar, ele vai falando. Deus não é carrasco, não, vou fazer a Daiane sofrer agora, não é assim. Tudo há um propósito na nossa vida, nada? Sim, com certeza. Tudo tem um plano de Deus, né? Eu falo sempre que Deus tem sempre um plano para minha vida, para sua vida, para a vida de todo mundo. E eu lembro que foi em 2016. Meu pai, ele era ministro da Eucaristia, frequentava a Igreja Católica. Não era um cara que bebia, nem fumava mais.
nada disso. Ele era católico mesmo, devoto, enfim. E a gente sempre foi da igreja evangélica. E ele nunca proibiu a gente de frequentar a igreja, nada disso. Tinha os congressos, ele incentivava a gente ir, comprava os uniformes pra gente ir. Como todo mundo sabe, a Assembleia tem muito congresso de jovem, de igreja local, a nível de campo, enfim. Ele sempre incentivou, nunca proibiu a gente de nada. Só que um dia eu falei para ele assim, olha, pai, se o senhor quiser que... Se Deus, né, quiser que o senhor busque ele verdadeiramente, adore só a ele, manifeste a sua adoração somente a ele, Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, ele vai mover céu e terra, mas o senhor vai se prostrar perante somente a ele. Falei isso para ele, né? E ele meio que não acreditou. Aí passou questão de aí uns 15 dias, eu com o João fomos fazer uma consulta de rotina, e ali a doutora tinha pedido alguns exames de sangue, raio-x, ultrassom, rotina. E quando eu fui fazer uma ultrassom, a doutora identificou ali que eu tinha um coágulo na região direita, ali próximo do intestino, no qual eu tinha feito uma cirurgia de apendicite com 14 anos, e ali tinha crescido ali um coágulo, uma bolsa. Ela não soube explicar muito bem, né? Aí ela falou assim, ó, você vai ter que procurar um gastro para poder investigar isso e tudo mais. Aí eu peguei e fui num gastro. Aí cheguei lá com o exame, ele pediu uma tomografia, fiz uma tomografia. Aí ele pegou e perguntou para mim assim, tem casos de câncer na sua família? Aí eu peguei e falei assim, não. A minha avó teve 9 filhos e eu não tenho primo, não tenho tio, não tenho tia, ninguém que tenha essa enfermidade. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe, falei pra ele, né? E aí ele pegou e falou assim, olha, provavelmente não seja um câncer, mas a gente vai fazer essa cirurgia e vai mandar para biópsia. E assim ele fez. Na época eu não tinha convênio e o SUS demorava demais, né? A gente achava que demorava muito, porque todo mundo faz uma história do SUS, não, que o SUS não presta, que o SUS é isso, que é aquilo, mas não é bem assim. Mas aí, como foi, digamos assim, um valor acessível, a gente pegou e pagou para fazer essa primeira cirurgia. E quando ele fez a cirurgia, ele tirou tudo. Arrancou tudo aquele... Ele falou que parecia um mamão, era de um tamanho de um mamão. Olha para você ver como que Deus faz as coisas. Eu tive essa enfermidade com 14 anos, que foi a apendicite. E depois que eu tive a Mariana e o Davi, que eles descobriram que eu tinha esse problema aí. Nenhum ultrassom de gestação apareceu isso daí. E aí ele pegou e mandou para biópsia. E quando veio a notícia, era um câncer maligno. E aí, quando a gente recebe uma notícia dessa, muitas das vezes as pessoas ficam assim, perguntando, né? Ai, Deus, de onde foi que eu errei? Por que o Senhor me deu uma enfermidade dessa, né? A gente sempre está buscando a Deus, a gente sempre está fazendo a obra de Deus. Mas como eu falei no início, tudo tem o quê? Um plano de Deus, tem um propósito de Deus. E quando eu descobri que eu tinha essa enfermidade, em momento algum, irmãos, de verdade, você não me via chorando, você não me via pelos cantos da casa reclamando. Sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar. Graças a Deus, essa enfermidade da depressão não me pegou. Eu sabia que era para a glória de Deus. Essa enfermidade minha era para a glória de Deus. E isso foi em dezembro. Aí quando foi em janeiro, meu pai falou assim, hoje eu vou no culto com vocês. Meu pai falou. E ele foi nesse culto. Aí quando o pastor fez o apelo, quem era o primeiro a estar lá na frente? Meu pai. E serve a Deus até hoje. Então, como eu tinha falado para ele, né? Se Deus quisesse que ele adorasse a ele, Deus ia fazer alguma coisa, e ele achou que essa enfermidade foi para ele. E foi para a glória de Deus mesmo. Porque com isso, meu pai aceitou a Jesus, caminha com Cristo até hoje. E eu não tinha convênio, que nem eu falei, né? Aí eu fui pelo SUS, passei no postinho, entrei na rede Hebe Camargo. Aí cheguei nas mãos do doutor Endrigo, ali no hospital regional.
Aí o doutor Henrique nunca tinha ouvido falar desse câncer, um câncer na pele do intestino. Ele nunca tinha, no Vale do Paraíba inteiro, nunca ouviu falar alguém com uma enfermidade dessa. Um câncer raro, um câncer lento, uma enfermidade que ninguém aqui conhecia. Aí ele foi me acompanhando, aí um dia ele levou o meu caso para o conselho do hospital regional e ali tinha um doutor Carlos Ferretti, que foi um anjo de Deus, né? É um anjo de Deus na minha vida até hoje. Até me emociona falar dele, porque foi enviado de Deus mesmo, sabe? E ele chegou em mim e falou assim, olha, eu nunca fiz uma cirurgia dessa aqui, mas eu já participei de uma cirurgia dessa lá no AC Camargo, em São Paulo, quando eu fui residente. Você topa fazer essa cirurgia? Eu falei, claro, eu topo. Antes de tudo isso, Deus tinha falado comigo através de uns irmãos dos Semeadores Kids. Um beijo para vocês, irmão Wellington, né? As irmãs, a Léo. E Deus tomou a Léo um dia na cozinha da casa da minha mãe ali. E ela falou assim, olha, Deus me mostra, tá tudo preparado. Instrumentos novos, roupas novas, uma coisa linda, uma sala linda, um ambiente lindo, e você vai passar por essa cirurgia. Aí eu peguei e falei, glória a Deus, fiquei confiante, né? Então, quando o doutor falou para mim se eu tinha coragem de fazer, embora ele não tinha feito ainda, mas ele já tinha participado de um procedimento desse, aí eu peguei e falei para ele assim, eu tenho, doutor, eu tenho coragem de fazer. Aí ele pegou e falou assim, a cirurgia é assim, 18 horas de cirurgia, a gente vai abrir você e vai congelar o seu corpo, menos 4 graus Celsius. Vão tirar de você os órgãos de cima, ovário, útero, a trompa eu não tinha mais, vesícula também eu não tinha, se eu tivesse ia tirar. E a gente vai lavar os órgãos com a quimioterapia 40 graus e depois a gente vai drenar todo aquele líquido, fechar você e vai tirar um pedaço do intestino, vai ser esse o procedimento. Aí, mas ele fala nos termos técnicos, né, que eu não sei usar as palavras que ele fala. E perguntou de novo, você tem coragem de fazer? Ele me chamou de menina até esse dia. Você tem coragem, menina, de fazer? Eu falei assim, eu tenho, doutor. Deus falou comigo já que eu vou passar por isso e eu tenho coragem de fazer. Aí ele falou, provavelmente você vai ficar aí uns 5 dias em coma, porque a cirurgia é muito grande e você vai ficar uns 15 dias na UTI, depois vai sair da UTI e vai ficar mais uns 30 no quarto. Eu falei assim, amém, é para a glória de Deus. Só que não tinha nenhum CID para essa cirurgia. Não tinha um material suficiente. E ficou esperando do Estado, ficou esperando do governo. E ninguém abraçou a ideia, vamos falar assim. Só que o meu caso era interessante para o hospital regional. Então, o hospital regional bancou tudo. Bancou os equipamentos que eles alugaram, que veio de São Paulo, vieram de São Paulo. Bancou tudo. Uma farmácia, em parceria com o doutor, arrumou a droga que eles chamam, né? Que é o medicamento que eles iam usar na cirurgia. E para a glória de Deus, foi para a glória de Deus mesmo. No dia da cirurgia, o equipamento veio e não veio esterilizado. Aí o João pegou e falou pro doutor, né, João? Eu levo lá, doutor, onde que é para esterilizar? Ele falou assim, não, na época o Hospital São Lucas ainda funcionava. Ele falou assim, não, eu vou lá no São Lucas, eu faço isso. Isso foi em 2017. Durou 1 ano o procedimento meu no SUS até chegar à cirurgia, foi 1 ano. Por que eu falo que não demorou? Porque não tinha um CID. Eles tiveram que criar um CID. Tiveram que alugar os instrumentos, tiveram que ter parceria com laboratórios até chegar à cirurgia, o dia da cirurgia. E eu fiquei 14 horas no centro cirúrgico, não foi 18. Ele me colocou dentro da UTI, era às 23 horas, quando foi 2 horas da manhã, eu acordei. Acordei consciente, para a glória de Deus. E aí um médico, o primeiro médico que tinha feito a primeira cirurgia em mim, chegou em mim para me ver. E ele bateu no meu pé e falou assim, tudo bem, menina?
Aí eu olhei para ele, falei o nome dele, falei, tudo bem, doutor? E o senhor, como é que o senhor tá? Ele espantou até, né? Porque ninguém imaginava que eu ia acordar. E eu peguei, ele falou assim, eu falei pra ele, eu tô bem, doutor. Aí ele foi embora. Aí passou o primeiro dia, não sei, na UTI, ok, segundo, fiquei 5 dias lá, porque os enfermeiros já não aguentavam mais eu, porque eu não tava aguentando ficar deitada mais, irmãos. Eu pegava, ficava falando por isso que eu queria tomar água, que eu queria levantar, e não podia, não podia. Eu pesava 130 quilos naquela época, imagina. Criou até ferida nas minhas costas. E aí, no quinto dia, eu fui pro quarto. Pra glória de Deus, fiquei 20 dias só no quarto. E hoje eu tô aqui. Posso dizer que estou curada, pra glória de Deus. Glória a Deus. Tenho que passar por mais uma cirurgia? Tenho. Cirurgia de reparos, mas não é nada assim grave, né? E para a glória de Deus, nunca mais eu tive nenhum problema de câncer. Faço acompanhamento. O Dr. Carlos Ferretti continua sendo meu médico, ele que me acompanha. E eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, que ele colocou tudo certo, no lugar certo, no momento certo, deu tudo certo para a glória de Deus. E com isso, muitas pessoas são impactadas até hoje, porque nós temos que crer, né? Se Deus falou que eu ia passar e que tudo ia correr bem, eu peguei aquela palavra para mim, acreditei, tomei posse daquilo para minha vida e Deus fez. E hoje eu estou aqui. Não posso mais ser mamãe, mas eu posso glorificar a Deus e falar que a Mariana e o Davi são presentes de Deus, né? Sim. Assim como a Alana também. E se não fosse eu ter eles um seguido do outro assim, talvez hoje eu não tinha mais nenhum, né? Porque foi retirar todos os meus órgãos, né? Como diz o doutor, ele só deixou os órgãos principais. Os secretários, ele mandou tudo embora. Mas, Tô enxugado na máquina. mas é isso, é para glorificar a Deus mesmo. Tem muitos detalhes, né? Mas hoje não dá pra Eu preciso de gente... mais tempo para falar. Isso. Vamos enxugar as lágrimas e vamos pro próximo aí. Amém. Doutor Kaká, meu doutor preferido. Ele brinca com o João até hoje, né? Uma benção. Ele é uma benção, uma benção. Vamos lá. Quando será o próximo evento? O próximo evento do Não Morra Sem Jesus será em Abril. Minas, né? Minas? É em abril, dia 17. 17? 27. 27 em Minas, como é o nome da Massa cidade? 4. Passa 4. Nós fazemos trabalhos de evangelismo e a gente apoia a igreja, a gente faz os trabalhos juntamente com o nosso ministério e também apoiamos outras igrejas. Você que quer fazer parte do Não Morra Sem Jesus, ou melhor, do Mude Não Morra Sem Jesus, veja aí, pastor Alessandro, um abraço. Vem conosco, chama a gente aí no como é que chama? Direct. Isso. Eu tô aprendendo ainda. Então chama no particular aí, a gente vem fazer parte desse exército aí, somar no evangelismo, uns intercedem, outros entregam folheto e muita gente envolvida nesse trabalho aí. Ah, eu tenho a igreja minha em tal bairro, a gente quer fazer um trabalho de evangelismo, vamos somar, vamos se organizar, vamos para lá. Então, o próximo trabalho agendado agora é para abril. Agora aqui em Taubaté é em maio, vai ser ali na região da Gurilândia, também a gente já adianta aí. Pede a participação dos irmãos, a intercessão. 17 e 18 de maio. 17 e 18 de maio, sexta e sábado. Isso. Maravilha? Bora para a próxima? Vamos. O que você acha sobre evangelismo no carnaval? Então, toda forma de evangelismo é uma benção. Agora, carnaval tem que ser um evangelismo muito específico. Porque a gente vai evangelizar pulando carnaval. Por exemplo, você pega jovens aí, estão aí com os hormônios aí, a flor da pele, os demônios estão todos oriçados, né? Aí você vai levar para um carnaval. Então tem que ser algo muito de Deus, muito orado. Eu mesmo sempre tive sonho, vamos fazer um bloco aí na contramão, vamos sair evangelizando no carnaval. Só que você vê que é um povo que não tá nem aí pra nada, não quer bagunçar, quer beber, quer fazer sexo, né, tá pra se perder. Então a Bíblia nos diz para nós não jogarmos pérolas aos porcos. Então a gente tem que estar muito debaixo de oração e de propósito de Deus. Então não sou contra,
né? Sou a favor de qualquer tipo de evangelismo, só que tem que ser muito bem organizado, muito bem orado e na direção do Pai em primeiro lugar. Vamos pra cima e ganhar alma. E o ano tem 365 dias, né, gente? Vocês querem evangelizar em 4 dias de carnaval? Para pessoas que muitas vezes estão bêbadas, drogadas, não vão receber aquilo como um evangelismo, né? Então, Talvez até pela onda que tem aí, até recebe como uma afronta, né? Por isso que eu sim, falo, quando Deus tem um propósito, Ele vai nos direcionar para aquele propósito. Então nós estamos debaixo da oração de Deus, da oração, debaixo das mãos de Deus. E Deus falou, vai, se organize e vai. Esse Deus vai dar o resultado desse trabalho aí. Também eu não podemos dizer que um trabalho desse não é de Deus, né? Claro que sim. vai ter que ser É todo um plano, né? É um plano plano da de Deus. salvação. Isso. Maravilha. Qual o seu Ah, posicionamento? vamos distribuir camisinha ungida no carnaval aí. É jeito, né, irmãos? Não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Qual o seu posicionamento político? Meu posicionamento político, né? Alguns dizem que é de esquerda, outros de direita. Outros falam que é do centrão. Eu sou do alto, irmão, sou do céu. Então, assim, a gente tá vivendo aí a gestão do Lula, né? O Lula é um cara que enganou a gente, irmãos. Eu lembro aí que a gente vem aí de uma geração aí de Fernando Henrique Cardoso, toda essa raça pra trás aí, irmão. E é uma escassez. E quando apareceu o Lula, aquela musiquinha, Lula lá, sabe? A estrela e tudo aquilo, a gente se empolgou, a gente falou, não, nós vamos revolucionar, é um trabalhador que vai entrar aí para nos defender e tal. Então ele enganou muita gente, irmãos, e a gente está vivendo aí uma época complicada, onde estão querendo instaurar o comunismo, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo aí. É pouco tempo a gente tocar em todos esses assuntos. Não vou dizer que Bolsonaro é a solução para tudo. Eu acho que é até errado o que a igreja um pouco fez, começou a idolatrar o Bolsonaro, não, que Bolsonaro vai por causa de um Deus. Então a gente tem que ser muito centrado, porque a gente precisa da política, precisa, mas a nossa defesa, tudo que é de nós vem de Deus, irmão, não um homem que vai resolver os problemas. E a gente sabe também que toda autoridade é constituída por Deus. Paulo diz isso na sua carta, não lembro qual, mas está escrito ali. Eu vou lembrar agora. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Então nós temos que orar pelos governantes, né? Não vou começar a fazer campanha aí para derrubar o governo. Não. Nós vamos orar para que o Senhor, de alguma maneira, toque aí no coração do nosso presidente aí, orar por ele aí, para ele deixar de ser corrupto, deixar de fazer coisa errada e andar na direção certa. Porque se ele está ali é porque Deus permitiu. Senão Deus não está no controle de todas as coisas. Concorda comigo? É isso É aí. isso aí, daqui que você acha da política aí, né? Eu acho que a gente tem que continuar orando, né? Sempre, para que o país saia desse desgoverno e que o presidente venha a governar. É É isso. isso aí. É pecado casal ir ao motel, marido e mulher? Pecado é no motel, irmão. O que é um motel? Motel é um ambiente para fazer sexo. Você vai no motel para conversar? Às vezes as pessoas vão no motel para usar droga, né? Motel a gente sabe que, por exemplo, é um local de adultério, que as pessoas, os casais traem seus cônjuges, vamos nos encontrar no motel. Então, às vezes a gente entra nesse assunto, a gente fala, pô, você entra num motel, você vai deitar numa cama, ouve tanta coisa assim. A gente sabe que não é um ambiente legal, pessoas ali, talvez até do mesmo sexo ali, fizeram sexo naquela cama, naquela banheira e tal, sei lá, normalmente tem um espelho bonito, solta fumaça, tem bolinha de sabão, sei lá, o que passa de fantasia na cabeça das pessoas aí. Então, na minha opinião, eu não acho um ambiente legal. Aí até um amigo meu fala, não, mas você não vai no hotel? Eu falei, vou. Mas um hotel é pra você dormir, meu camarada, né? Eu sempre falo pra ele, motel não, motel já é um ambiente pra fazer sexo. Nós vamos lá pra fazer sexo. Nós não, as pessoas que vão, né? Então, eu, na minha opinião, não acho o ambiente legal. Agora não tem nada contra, quer ir, vai. Agora tem crente que cata a esposa, vai pro motel, aí chega lá, coloca uma música mundana, abre uma garrafa de vinho e tal. Será que é legal? Isso aí? Será que... Nossa, eu tenho tanto que fazer sexo que eu vou correr pro motel, você não tem sua casa, não tem, sei lá. Já é marido e mulher, gente. Faz sei lá, uma pousadinha aí, no Montes Vai Verde aí, passear. sei lá, Isso. bom. Chega em casa, faz algo diferente, investe numa banheira, manda colocar um espelho no teto do quarto, manda fazer uma cama redonda, sei lá, faz algo diferente aí. Eu não sou a favor de motel.
Se dependesse de mim, motel ia falir, né? Então, mas cada um é cada um. Fica à vontade aí, vá no motel. Você sente no coração, tem liberdade. Só que eu dou um conselho. Antes de você namorar, chega lá, ora, fala pro senhor repreender os demônios daquele lugar e aproveita a hora que você pagou ali. O que você acha de BBB ou A Fazenda? BBB e Fazenda. Então, são programas aí que têm tomado muito tempo das pessoas, porque o povo é curioso. É igual a gente está respondendo perguntas aqui por causa das curiosidades. Sim. Aí você confina, né, algumas pessoas numa casa, vai dar muito atrito, vai dar confusão, vão fazer amizade, vão namorar. E eu nos últimos aí até pessoa incorporando, tantas coisas. Se me convidasse para participar de um programa desse, eu participava, sabia? Eu ia lá, eu ia tentar, sei lá, levar um pouco da luz de Cristo. Talvez a gente pode até se corromper num lugar desse, né? Mas eu acho que seria uma vitrine para poder falar do amor de Jesus, para poder mostrar que Cristo é na nossa vida. Assim, mas em contrapartida, esse ambiente de BBB e Fazenda não faz mal para ninguém, porque quem controla o controle da minha televisão sou eu, né? Agora os crentes aí, por exemplo, estão assistindo, deixem no culto para Pra ficar assistindo. ficar assistindo BBB, assistindo Fazenda. Então o camarada sabe tudo do BBB, mas se você perguntar o nome dos 12 apóstolos, não sabe. Não sabe. Josué, Moisés, não sabe quem é os 12 apóstolos. Não sabe o irmão lá, não sei nem o nome do pessoal do BBB, mas sabe onde nasceu, sabe quantos anos tem, sabe o gosto dos camaradas. Então, não é que essas coisas são ruins, é como a gente utiliza isso. De que maneira que esses programas estão influenciando a minha vida. Porque eu tenho minha opinião de escolha. Eu posso chegar e apertar o controle da televisão e falar, não quero isso para mim. Então, assim, eu acho que não soma nada na nossa vida. Aqui em casa também a gente não assiste esses programas. Eu não perco tempo com isso. Agora, se me convidar para participar, eu vou. Ou mesmo, vou lá para Quem sabe Fazenda. ele fica aí fica lá uns 3 dias, olha lá ainda. Não sei, talvez a gente vai ser incomodado, vai ser o primeiro a perder a cabeça no lance do paredão lá, né? Mas um crente firmado na palavra, na rocha que é Cristo, isso aí não vai influenciar em nada. Nada. Porque a gente sabe que é a gente que controla o que entra dentro da nossa casa, né? Crente pode beber vinho? Então, beber vinho isso aí eu não posso, eu sou um ex-alcoólatra. Como é que um ex-alcoólatra vai, não, vou tomar uma tacinha de vinho só. E eu separei um versículo bíblico aqui sobre o vinho mesmo. A gente vai muito lá para Timóteo, né? Também tá aqui também. Vou achar aqui. Todo mundo conhece, mas eu vou ler. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5 e o verso 23. Paulo diz um conselho para Timóteo, né? E os crentes usam isso aqui para tomar vinho. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo fala para Timóteo, ó, toma um pouquinho de vinho aí por causa da sua enfermidade. Então aí tem pessoas que pregam em cima disso que pode beber, tá tranquilo. Ah, Jesus transformou água em vinho e tal, e toda essa conversa. Só que algo que mexe com a sua mente, pensa comigo. Algo que te deixa o quê? Entorpecido. Eu que vim do mundo das drogas. Comecei a usar droga com 11 anos de idade. Fiquei escravo até os 26 anos. Eu vou pregar que você pode usar droga? Porque álcool é droga. Eu vou falar pro meu filho, não filho, se você conseguir tomar só uma tacinha de vinho, não tem problema. Eu vou pregar contra. E Salomão, o sábio Salomão, ele vai dizer em Provérbios 19, o verso 28, diz assim, ó. Provérbios 23 e verso 31. Olha só a sabedoria de Salomão. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Então, aparentemente, é algo bom, né? Que, nossa, que legal, que momento legal. Estou eu com a minha esposa aqui, uma garrafinha de vinho, estou só com os amigos aqui, algo legal. Só que ele fala assim no 32, ó, no seu fim, ele morderá como a cobra, e como o basilisco te picará. Então, aquela influência do vinho no seu organismo, ele vai ser algo contra você.
aparentemente é algo bom, mas só que conforme o uso, ele vai mexer com você. Olha o 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Então, alguém que já foi alcoólatra, que sabe o efeito do álcool, sabe que uma pessoa que está sob o efeito do álcool, ela fala o que vem na mente, toma atitudes que ela não ia tomar. Ó, 34. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo de um mastro. Olha só, já foi no mar, já entrou num barco? Como é que o barco fica? Chacoalhando para lá e para cá. Eu já cheguei a beber tanto que nem sentado eu conseguia ficar. Você vê o estado da situação de uma pessoa bêbada. Então Salomão está falando de bêbados aqui. Com certeza era uma noitada lá que ele fazia aquelas festas, e as pessoas começavam a tomar vinho, daqui a pouco um estava falando bobeira para o outro, saía até morte, sei lá o que saía, discussão, briga. E ele fala, a gente é assim, a gente quando bebe muito, a gente fica descontrolado, nossa mente. E o 36 vai dizer assim, e dirás, espancaram e não me doeu, bateram-me e não senti. Se fala sobre o efeito do álcool na nossa vida. Não sei se alguém tá me ouvindo aqui já foi alcoólatra, sabe que você, por exemplo, você tá numa briga alcoolizado, você vai pra cima, você bate, você apanha, você não sente nada. Só depois que você vai sentir o baque. E quando eu vier me despertar, olha o que eu vou fazer. Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Então eu vou buscar beber de novo. Quando eu me melhorar, quando eu acordar de novo, eu vou querer beber de novo. Então isso é um ciclo, é um vício. Então, raras pessoas que conseguem controlar isso. Se você controla tudo isso, amém. É a sua vida em particular. Só que o que eu discordo é um cara que é referência para pessoas, um cara que um pastor, um líder, um bispo, um Jesus Júnior, sei lá, você chama do que você quiser. Ele pregar a favor de beber. Não. Quer beber no seu particular, o problema é seu, depois é você com Jesus. Agora, de experiência com bebida, eu vou falar, não chega perto, nem põe a boca, é um veneno, é uma droga, é uma desgraça, acaba com famílias. Vai num bar aí, ó. Você vê, eu costumo dizer para meus filhos que bar é a igreja do diabo. Então você vai lá, o cara tá com a família destruída, tá tudo, não é vinho. Porque um alcoólatra, ele não começa tomando um litro de cachaça. Ele começa lá, o pai tá bebendo, vai molhar a chupetinha na cerveja, tá, filho, experimenta aí, pra você não ficar aguado. Assim como aconteceu comigo. Comecei a beber dentro de casa. Então, são situações complicadas. Eu dou um conselho se algum líder estiver me ouvindo. Não venha querer ministrar que beber vinho, seja lá o que for, não faz mal. Porque faz mal. É difícil a pessoa que tem o autocontrole de dominar o vício do álcool, né? Até de maconha, cocaína, seja lá o que for. Porque daí tem até igreja aí que pode fumar baseado, fica à vontade, Deus que fez a erva e tudo mais, né? Mas vamos para a próxima aí. A próxima pergunta agora e última, porque nosso tempo já está acabando. As demais perguntas, você que fez pergunta e eu não consegui ler, quem sabe a gente senta de novo só para responder perguntas, É isso aí. Convida a gente para jantar, a gente conversa bastante aí. Comer uma pizza, um lanche. Pode perguntar o que você quiser, o off. O que vocês acham de tatuagem? Essa é boa, hein? Tatuagem é algo assim que está muito ascensão, né? Na minha época era mais jovem, poucas pessoas tinham tatuagem. Hoje em dia é difícil você achar alguém que não tem tatuagem, né? Sim, até eu brinco com o João, falo para ele assim, porque eu sou cria da Assembleia, né? Com 6 anos de idade eu me converti na Assembleia de Deus. Eu brinco com ele, olha, João, uma coisa que poderia eu não ter casado com você se você tivesse uma tatuagem. Mentira, que é isso? Fosse, sei lá, um coraçãozinho, uma estrelinha, qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Vai fazer logo um dragãozão aqui no braço. Ai, Jesus. Eu, sei lá, poderia ter, assim, atrapalhado um pouco, né? Olha, eu vou ser honesto, na minha juventude aí, o que faltou recurso para me fazer tatuagem. Porque quando eu era jovem, eu sempre quis fazer uma tatuagem. Só que viciado. Fernando Henrique Cardoso do governo. Ele vai fazer tatuagem de que jeito? Então Deus me guardou nesse momento aí. Senão eu teria feito muita folha de maconha, muita coisa voltada para droga, Raul Seixas, Pop Marley. Com certeza ia ter alguns movimentos assim, que eu gostava muito disso, né? Vivia muito desse mundo aí da erva, do rock, do pop. A gente vê, as pessoas veem a gente assim, mas não sabem o dia que a gente
na vida que a gente levava e do jeito que a gente era, né? E Deus dá um banho de sangue e restaura a nossa vida. Aleluia. Tatuagem, irmãos, é algo muito particular. Se a gente for ler lá em Levítico 18, se eu não me engano, vai falar de marcas no corpo. Só que em contrapartida vai falar de corte de cabelo, vai falar de muitas coisas. Então não tem como usar essa base bíblica para dizer que tatuagem é pecado. Só que algo é muito particular. Por que você está fazendo uma tatuagem? Qual que é o sentido que você está marcando no seu corpo? Isso é algo particular seu com Deus. Às vezes você tá rebelde, né? Adolescente, né? Tem esses negócios. Ai, tô rebelde, vou fazer uma tatuagem para afrontar meu pai, minha mãe. Talvez não sabe nem o significado. Vai lá, uma borboletinha, uma florzinha, mas não sabe o misticismo que tem. Para você ter uma ideia, eu acho que eu ia ser um dos primeiros a tatuar na cara, porque eu queria fazer uma tatuagem na cara, eu queria fazer uma lágrima na minha cara, porque eu era depressivo, né? Tinha as minhas crises, tentei me matar 3 vezes. Então eu queria tatuar uma lágrima no meu olho, assim, escorrendo, porque me passar para as pessoas aquele momento que eu estava vivendo. Rebeldia, era muito rebelde. Sorte que eu não consegui fazer isso. Hoje em dia não, cada esquina que você vai tem um tatuador. Você vai comprar pão, tem um cara sentado, não, quer fazer uma tatuagem aí? Então é mais ou menos assim, né? Então tatuagem, como eu disse, é algo muito particular. O que eu pego mal pra caramba, meu, é um cara subir no altar e começar a incentivar a galera a fazer tatuagem, sabe? Incentivar os jovens, vamos fazer tatuagem. Eu fiz tatuagem, eu fiz um leão não sei na onde, eu fiz um versículo bíblico não sei na onde. Então isso aí inundou nossas igrejas. E como a gente segue o quê? A gente segue o líder, irmão, o líder referência. Então, assim como eu disse do álcool, eu pego muito mal de uma pessoa que é referência, que ela tem influência na vida das pessoas, incentivar a fazer algo assim. Porque vai fazer uma tatuagem, irmão? Pergunta para o Espírito Santo, posso fazer uma tatuagem? Que tatuagem que eu faço? Converse com ele, vai dar direção para você. Eu não posso falar, porque tatuagem é algo muito cultural, é algo muito particular. Então, eu vou falar que tatuagem leva para o inferno? A Bíblia não diz isso. Então, é algo muito Mas particular. Mas em 1 Coríntios 10:31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, faça tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer uma tatuagem para a glória de Deus. É para glorificar a Deus a sua tatuagem? É isso que a gente tem que analisar. Agora, hoje em dia, você vê o cara parece um gibi, mano. Tem tatuagem de tudo quanto é, sei lá, eu acordei, vou fazer uma borboleta. Não, vou fazer uma tulipa. E é algo muito sério, né? É algo muito sério. Às vezes você se identifica lá um versículo da sua conversão, tal, vou fazer, sei lá, daí é particular seu, entendeu? Agora não vem querer influenciar as pessoas, não, você tem que ter tatuagem. Ô, louco, mas você não tem tatuagem, né? E assim, a gente entra por vários assuntos. E nós é da Bleia, né, gente? A gente não vai incentivar vocês nunca a fazer uma tatuagem, muito menos tomar vinho. E outro, se um dia eu fizer tatuagem, eu vou fazer porque eu quero, né? Porque ninguém tá me influenciando, né? Igual num culto do Não Morra Sem Jesus, lá no evento que a gente faz, o cara chegou aí, pastor, escreveu Não Morra Sem Jesus no braço dele, meu. Eu falei, que isso, cara, você tá loucão? Não, agora todo mundo vai ver, você sabe? Então, mas em nenhum momento eu fiz tatuagem, falei, faz aí. Não, isso aí eu não posso fazer. Então é algo muito particular de cada um, não é não? Isso aí. E nós estamos chegando no final. Pena, hein? Que pena, não é? A pena tá gostoso, né? É bom, né? É mas bom. o tempo Você, nosso é curto. Acho que o pessoal tem vergonha de sexo, não fizeram nenhuma pergunta de sexo, você pode isso, você pode aquilo, masturbação, coisa de... Faz pergunta aí, uns jogos aí. Não, mas tem bastante pergunta aqui. Tem mais? Tem mais. Sexo? Mas eu não vou falar hoje, tá bom? Vai ficar pro próximo, pra vocês irem acompanhando. Ô, louco, deixa eu dar uma beliscada aí. Não, já tá bom já. Então, assim, acho que dá pra responder mais aí umas 5 perguntas num próximo. Agora a gente não vai responder mais nada, então... Continua aí compartilhando, seguindo a gente, fique atento aos nossos stories, tá bom? E Deus abençoe vocês, um beijo no coração e curta e comente aí, compartilhe e faça mais perguntas, que a gente vai fazer a segunda parte. É isso aí, galera de Jesus. Beijo no coração, esse foi o seu podcast aí, Não Morra Sem Jesus. Um abraço, até na paz.